Pô, a câmera antes ou não? Boa noite, pessoal, beleza? Tranquilo? Estamos aí mais uma transmissão, estamos aqui na casa onde eu falei que nós íamos fazer a transmissão, na casa do Miguel. O Miguel tá junto aí comigo aí nessa parceria. Achei bem legal ele querer participar aí todas as lives, achei bem interessante. Então ele vai estar sempre aí, na medida do possível, como diz ele, né? Sempre que eu puder, eu vou estar participando das lives, assim, Então, ou dos vídeos que a gente vai estar fazendo também. Então sempre que possível, a gente tá aí. Se não tiver, vai ser só congerir que... Congelei. Tamo junto, então. Vamos dar os recadinhos básicos antes aí e tal, pra quem saber. Uma coisa, não vamos mais fazer o almoço, tá? Cancelamos o almoço porque ficou um pouco em cima, acabamos não tendo o retorno que a gente queria, mas provavelmente mais pra frente a gente vai fazer de novo. Que outro recadinho? Quero deixar um recadinho bem legal pra vocês. A gente tem um canal no YouTube também. A gente vai postar essa live lá depois, então entra lá, curta, compartilha, só pra dar uma relevância boa lá na plataforma pra gente, tá? Outro recadinho, temos reuniões nas quartas-feiras amanhã aqui em Criciúma, estudo bíblico, a partir das 7h30. E temos nos domingos também, beleza? Então, recadinho dado, vamos fazer a nossa oração e começar o nosso tempo. Detalhe, amanhã se der certo eu vou tocar violão na... Olha, ó. Visto, Deus responde as orações, vamos ter música. Se quiser eu toco violãozinho lá. Opa, então ó, fechou, legal, tamo junto. Tá bom, beleza, Denis, também fica na paz aí. Vamos orar, gente? Vamos fazer uma oração, Miguel? Amém. Graças a ti, Senhor. Graças ao teu reino, graças à tua bondade, graças à tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por você não ser religioso, por você ter sido um revolucionário, por você ter feito um movimento diferente daquilo que tinha na época e que tem até hoje, Senhor. Ninguém fez nada parecido com o que você fez. Você foi um cara extraordinário, Jesus, e muito obrigado por essa revolução, Senhor. Quero pedir que Teu Espírito Santo dê a graça para que a gente possa entender essa palavra e, mais que só entender, a gente possa viver, para que a gente possa ter uma vida boa, tranquila e caminhando segundo os Teus mandamentos, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Jesus. Amém. Deixa eu pegar meu caderninho aqui. Então, acho que vocês viram ali o tema. Honre pai e mãe. Por que eu quis trazer esse tema? Porque ele é muito, muito importante. Muito, muito importante isso. Eu vou fazer um adendo que me interessa também, que eu não vi os versículos ainda. Então, mas eu acredito muito. Que legal. E é muito importante, a Bíblia fala muito forte, meu, tu vai ver só ali, sobre honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe. E a gente vai ter 4 tópicos, 4 passos básicos para que a gente entenda esse princípio, para que a gente possa ter uma vida boa, tranquila, caminhando de encontro com aquilo que Deus quer que a gente encontre, tá? Caminhando ao encontro. Perfeito, caminhando ao encontro. Então, vou pedir para te pegar ali para mim, Miguel. Êxodo 20, versículo 12. Pegue lá, Êxodo 20, versículo 12. Por que honrar pai e mãe? Primeiro, né? Ele que nos deu a vida. Não é verdade? Ele que nos deu a vida. Nós estamos aqui graças à união do nosso pai e da nossa mãe. Sozinho, ninguém faz mais nada. Mas hoje tem inseminação, mas precisa, né? Do esperma masculino. Então, precisamos honrar. Deixa ele pegar aqui o versículo para que a gente possa tô me perdendo aqui. Entender. Faz tempo que eu não vejo essa. Opa, lá no Antigo Testamento, um dos primeiros versículos. O Êxodo 2, depois de Gênesis. Isso. Com certeza não. Êxodo, desculpa. Êxodo 12, 20, 12. 12. Então vamos honrar pai e mãe, né? Quem é pai, quem é mãe, deixa escrito aqui embaixo, aqui, ó, deixando no comentário aqui, ó, eu sou pai, eu sou mãe, eu quero seguir esse princípio, tá? Deixa Êxodo 20, 12. Posso ler? Pode ler. Honra teu pai e tua mãe, para que assim prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Uau! Honre teu pai e tua mãe. Para quê? Para que se prolongue o teu tempo de vida aqui na terra.
quer ter uma vida ampla, quer ter uma vida boa, quer ter uma vida longa aqui, honre pai e mãe. Esse é um princípio básico. Eu me lembro de quando Jesus encontrou o jovem rico, e o jovem rico chegou e disse: opa, olha, temos um pai na jornada, é isso aí, ó. Afilhado só bênção, permanente. E quantos filhos tem? Então, o Rodrigo, meu irmão, tem 5. Não, todos são filhos. 5? Todos são filhos. Então são 5. Não entendi, mas tudo bem, depois a gente discute a ordem das coisas. Então o que acontece? Honre teu pai e tua mãe para que a tua vida seja boa e longa aqui na terra. Eu sou mãe, é verdade, Mari. Por que isso? Porque é um mandamento. Você sabia disso? Isso é um mandamento, isso não é uma sugestão. Qual é a diferença entre sugestão e mandamento, Miguel? Você sabe me dizer? A sugestão tu pode seguir ou não, o mandamento é o que se manda, né? Exatamente. É tipo assim, tô mandando tu fazer isso porque é o certo. Se tu não seguir esse mandamento, a tua vida não vai ser uma vida equilibrada e boa. Porque a base familiar é tudo. É o ponto inicial de tudo. Tanto para te ter uma vida boa, uma vida de sucesso, como para ter uma vida desgraçada. Uma vida que não produz nada. Hoje, infelizmente, no mundo está acontecendo muito isso. É verdade, é verdade. Minha madrinha. Então, eu quero pegar outro versículo, tá, Miguel? Deuteronômio 5:16. Cara, é um princípio muito básico. A minha mãe, quem conhece, né? A minha mãe faleceu faz um ano e pouco. Eu sempre honrei a minha mãe. Sempre dei a honra para ela. Mas, às vezes, eu não concordava com o ponto de vista dela. Isso não quer dizer que eu não honrava ela. Ter uma opinião diferente dos nossos pais não quer dizer que tu não honre. Honrar quer dizer o quê? Respeitar. A gente vai ler aqui os tópicos aqui, eu não posso pular. Honra teu pai e mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor Deus te dá. Acho que é uma prosperidade, né, que deve falar, porque essa tradução ela é meio estranha mesmo. Mas... Para que tu tenha uma vida próspera. Eu nunca vi uma pessoa que honrou pai e mãe. Nunca vi, tá? Se tiver aí é porque tem algum... não fez 100%. Que não foi... Verdade. Que não foi bem sucedida. E bem sucedida não quer só dizer financeiramente, mas quer dizer ter uma vida boa, equilibrada, paz de espírito, mental, sabe? Trabalhando, fazendo todo o procedimento certo. Eu queria ler aqui uns tópicos para vocês e depois a gente vai ler mais alguns versículos, tá? 4 requisitos para entender como que se deve honrar pai e mãe. O primeiro, dê valor a eles. Dê valor ao seu pai e à sua mãe. E é legal, bacana, Gerê, comentar isso, que o dar o valor não é necessariamente... Tu não precisa concordar com tudo que teus pais fizeram. Às vezes eles te deram presentes para a vida que não são os melhores do mundo, vamos assim dizer. Sim. Mas entender o valor que eles têm. Eu penso dessa forma, pelo menos. Que se não fosse eles, tu não seria tu. Exatamente. Ah, mas o meu pai era ruim, minha mãe era ruim, minha família não é boa, eu não tenho um procedimento interessante, não sei o quê. Ok, tudo bem. Por exemplo, vou citar um fato que ocorreu muito tempo atrás, quando um guri veio me perguntar, falar comigo. Ele tinha um problema com drogas e ele me disse assim, cara, respeita o teu pai e tua mãe, faça a coisa certinha para que a tua vida vá bem. Aí ele disse assim, cara, mas meu pai e minha mãe, eles são usuários de drogas, meu pai e minha mãe não fazem o procedimento certo, o problema é deles. Eu disse para ele, o problema é do teu pai e da tua mãe, eles vão prestar conta desse fruto que vão colher. Mas tu, para que a tua vida de hoje em diante seja boa, seja uma vida próspera, honre, faça a tua parte, independente se teu pai e tua mãe são bons pais. Ou bom pai, boa mãe, né? Por quê? Porque tá quente. Independente se o pai é bom, como a Bel comentou, né? Que eu não tinha entendido, ela comentou ali. Que todos somos filhos. A gente tem a oportunidade de, apesar dos nossos pais não serem às vezes o melhor, todos somos filhos. Todos somos filhos. Perfeito. Então... Detalhe, e Deus não tem neto.
Verdade. Deus não tem neto. Somos todos filhos de Deus. Por que eu digo isso ali, ó, dê valor a eles? Gente, se tu não der valor pro teu pai e tua mãe, que te deram de comer, que te deram de vestir, que fizeram tudo que pude. A minha mãe, por exemplo, minha mãe fez tudo que pôde. Minha mãe trabalhava de limpar a casa dos outros, mas fez tudo que ela pôde para que eu tenha uma vida boa. E por que eu não vou honrar? Por que eu não vou respeitar? Por que eu não vou entender? E vou dizer, minha mãe não era uma pessoa fácil de lidar, mas eu amava e honrava ela, né? Eu honrava ela, eu tinha esse... Ela faleceu, ela partiu pro reino de Deus e eu fiquei em paz, porque eu fiz tudo que eu pude. Não fiquei aquele, ai, porque minha mãe agora, porque eu não fiz... Não, eu fiz tudo que eu pude. Se tu não fez tudo que tu pôde, o problema é teu. Então, o importante é honrar teu pai, tua mãe. Por quê? Tu vai ser pai, tu vai ser mãe, tu também é pai. Algumas pessoas postaram aqui que são pais, são mães. E tu gostaria que o teu pai e tua mãe, que os teus filhos, quer dizer, fizesse pra ti aquilo que tu faz pro teu pai e tua mãe? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Se eu tenho filhos, eu gostaria que o meu filho me tratasse assim como eu trato meu pai e minha mãe? É uma pergunta forte de fazer. Porque muitas vezes a gente não procede. Aqui, ó, é a Luísa. A gente às vezes trata os nossos pais e nossas mães, não como diz aqui, ó, dê valor. Dê valor. Por mais humilde que seja, por mais pobre que seja, por um lugar pior que more. Ela fez tudo, ele fez tudo que pôde para que tu tenha vida. Provérbios, vamos ler uns versículos então. E mesmo que não tenha feito, né? Eu fico pensando também, talvez meu pai ele foi uma pessoa muito ruim e não fez o que deveria ser feito. Mas será que ele não fez melhor do que o avô tinha feito? Feito para ele. Então a gente é a construção do que são os nossos antepassados, os nossos avós, os nossos bisavós. E as pessoas têm motivo de chegar da maneira que são. Só porque não precisa continuar assim, né? A gente não precisa dar continuidade a todos os erros, mas a gente tem que honrar os nossos antepassados e saber que eles cometeram erros e nós podemos não cometer os mesmos erros. Exatamente, Miguel. A gente tem que estar evoluindo. Sabe, a gente tem que evoluir como ser humano, evoluir no entendimento. Porque, pare e pensa comigo, eu tenho 37 anos. Eu agora, aos 30 anos que eu fui ter computador, tá? Então eu não domino muito essa área ainda. Minha mãe não sabia nem mexer no celular, mano. A gente que dá a dica. Então eles não tinham toda essa informação que hoje tem, toda essa tecnologia, tudo isso que a gente tem hoje. Mas eles fizeram coisas que a gente hoje não faz. Eles são guerreiros, hoje a gente vive uma geração meio desequilibrada. Por quê? A gente não honra pai e mãe. E aí a gente também trata os nossos filhos, a gente faz diferente dos nossos filhos, porque a gente não quer proceder igual. Perfeito? Mas temos que honrar pai e mãe. Pode pegar ali para mim, Miguel, Provérbios 7, 1 e 2. É muito importante, porque a gente critica aquela pessoa que nunca nos desamparou. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu converso com muitas pessoas, eu vejo muitos filhos mal agradecidos, eu vejo muita pessoa reclamando do seu pai e sua mãe. Muita gente, muita gente. E eles fazem de tudo que eles podem. Tudo que eles podem para que a gente possa ter uma vida boa. E aí as pessoas vão lá e fazem isso. E aí o que acontece? Tu acaba amaldiçoando a tua geração, tu acaba amaldiçoando a tua descendência quando tu critica, quando tu fala mal. Ou quando tu não conversa com eles, quando tu tá brabo. Um conselho de amigo eu vou dar, tá? Minha mãe sempre dizia, mãe e pai sempre tem razão. O que acontece? Cara, escuta, recebe, sabe? E se tu achar que é diferente, tudo bem. Não entre em debate, não fica brigando, não fica bicudinho porque tua mãe falou uma coisa que não te agradou. Respeita e beleza, sabe? Segue em frente. Porque eu vejo as pessoas brigando com os velhinhos, digo isso porque eu vivencio essas coisas. Brigando com as pessoas de mais idade, sendo que não vai levar a lugar nenhum. Sabe assim? Não vai levar a lugar nenhum essa birra. Sendo que eles entendem até aqui. Nem Deus exige que tu entenda ele da forma que ele pensa. Ele diz, o primeiro mandamento é esse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Porra, Senhor, eu entendo até aqui. Perfeito, é até aí que eu quero que tu entenda. Tu não peça para o teu pai te entender mais daquilo que ele consiga. Pode ler para mim, Provérbios 1, 2.
Provérbios 7, 1 ao 2. 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarde os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Então ali ele está dando um conselho de pai para um filho. Guarda esses mandamentos. Então, tem procedimentos que os nossos pais sabem. Não vale, é verdade, não vale a pena ganhar a batalha e perder o amor. Verdade. Vai ter mais um versículo, tá, Miguel? Nessa mesma página, agora o 23 ao 26. Tá? Então, ali o rei Davi estava dando para o rei Salomão, por exemplo. O rei Davi, gente, eu vou explicar bem de verdade para vocês, ele não foi um bom pai. Ele fez só cagada. Se tu ler a genealogia de Jesus ali, tu vai ver ali as cagadinhas dele, ali os erros. Ele teve 7 filhos, ele teve vários filhos com 7 mulheres. Então ele não procedeu da forma justa e certa. Mas o filho dele, Salomão, foi o único que honrou ele. Foi o único que o honrou como pai, não como ali como aquela autoridade paterna, não como ser humano, porque ele era falho, mas como pai. E olha quem foi o rei Salomão. O cara mais sábio que existiu na Terra. Acredita nisso? 7:22. 7, 23 ao 26. Até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave apressa para o laço, sem saber que isso custará vida. Agora, pois, filho, me dá ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdidos nas suas veredas. Porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. Uau. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Quando tu não honra o teu pai e tua mãe, quando tu não dá ouvido aos conselhos dele, quando tu... Cara, eles já viveram mais que a gente. Talvez eles não saibam coisas que a gente saibamos hoje. Mas aqui ele está dizendo que se tu não honrar, se tu não der ouvido para algumas coisas do teu pai e da tua mãe, tu vai perder o ponto de equilíbrio. Porque ele é a tua referência. Vou pegar mais um versículo para mim, Miguel. Manda. Provérbios 17, 6. Eu estou lendo esses versículos porque vem de encontro com o que? Dê valor a eles. Dar valor é ouvir os conselhos deles. É saber que eles são mais experientes na jornada. E é importante tu resgatar essa essência para que a tua vida vá bem. A partir do momento que tu resgata essa essência de tu ter um bom relacionamento com os seus pais, a tua vida vai bem. Tu vai viver em paz, tu vai viver tranquilidade. Isso é um princípio espiritual. Coroa dos velhos... Desculpa, 6 e... Até? Provérbios 17, 6 só. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Uau! Então, pode ler de novo? A coroa dos velhos São os filhos dos filhos. Os netos. E a glória dos filhos são os pais. Então, para que tu tenha glória, para que tu tenha uma vida boa. Na realidade, tu só tem filho por causa do teu pai, né? Que é tua mãe, que quiseram se juntar e fazer filho, senão tu não estava aqui na Terra. Então, já partindo desse princípio, dessa realidade, já teria que agradecer eles porque tu estás aqui na Terra, né? Tá ligado? Tipo assim, se não fosse meu pai e minha mãe, eu não estaria aqui hoje. Por mais errado que foi meu pai, por mais errado que foi minha mãe, eles me deram essa oportunidade. Ah, mas tu poderia vir em outra família. Sim, mas não poderia ter a graça de ter vindo nessa família. De ter a oportunidade de mudar alguma coisa. Ter a oportunidade de fazer diferente. Ou ter a oportunidade de acrescentar e aprender, né? Quer ler? Pode ler. Ser ou pensar diferente dos nossos pais não nos torna melhor do que eles, apenas diferente. Perfeito. Feijinho Bel. Isso aí é os provérbios de Bel. Deus te abençoe. Constelações. É isso? Muito legal. Ó, outro tópico, tá? Então dê valor. Dê valor. Hoje, tu ligou pra tua mãe? Tu mora com a tua mãe? Tu mora com teu pai? Eu li outro versículo de outro provérbio falando sobre essas discussões. Melhor é o longânimo do que o herói na guerra. É o que domina o seu espírito do que torna uma cidade. Uau, o que toma uma cidade. Que domina o seu espírito. Cara, Tá vendo, né? porque isso é o mais forte. É. Tu conquistar uma cidade, tu vai e faz guerra, tu vai lá com armas. Agora, tu dominar aquela ira que tem dentro de ti, aquela coisa, cara, é bom. Tem que saber entender, né? Eu acho que o pai tem que saber lidar, né? Tem que saber porque a cultura deles é diferente da nossa. O método deles. Tem o livro A Cabana.
o cara tinha uma dificuldade com o pai. Até recomendo para vocês verem, primeiro lerem o livro, depois verem o filme, que é mais interessante o livro, mas o filme é gostoso de ver, né? Mais fácil. E ele tem um barato com o pai dele. Ele tem um barato com o pai dele. E ele não vivia em paz, ele não vivia tranquilo. Ele tinha uma família linda, mas não encontrava um ponto de equilíbrio. Porque o pai dele não era uma boa pessoa, não, a segunda visão dele. E aí no decorrer do livro, não quero falar tudo, ele é levado a ter um contato espiritual e onde o Espírito Santo mostra ali uma criança sendo maltratada, uma criança sendo judiada quando é pequeno, sendo de toda forma que vocês possam imaginar. E aí o cara diz assim, o que você faria com essa pessoa que está maltratando essa criança? Daí ele diz, eu mataria. Essa criança está sendo maltratada, é o teu pai. Então o que acontece? Essa herança hereditária, sabe? Essa maldição vai passando de pai para filho, vai vindo. E a gente tem que quebrar essa maldição. Por mais ruim. Cara, a coisa mais bonita que tem na face da terra é tu perdoar. Perdoa. Porque Jesus nos perdoou. Na verdade, Jesus ele veio para nos libertar das nossas maldições. Né? Veio para romper um ciclo que existia já desde os tempos idos. Né? Então, várias maldições, vários procedimentos, várias coisas. Né? E Jesus honrava o pai dele, que era Deus, né? Ele honrava muito. Só que ele honrou o pai dele e a mãe dele aqui na terra também. A gente vai chegar a esse ponto aqui. Sendo que José não era pai dele, tá, gente? Era padrasto. Só que ele tinha como uma autoridade paterna aqui na terra. E ele respeitou esse princípio. Isso é importante. Outro tópico. Aceite a autoridade deles. Aceite a autoridade deles. Os nossos pais têm autoridade sobre nós. Por mais doído que seja. É verdade. Por mais doído que seja, aceite a autoridade. Eles são teu pai. E eles vieram para a terra, eles te puseram nesse mundo. Eles já receberam uma autoridade do céu para te puxar a orelha, para te instruir. Sabe? Deixa eu ler aqui uns versículos. Lucas 2, 51. Esse vai ser só um versículo. Então, aceite a autoridade deles, pai e mãe. Se mandou tu ficar quietinho, meu filho. Aquele ditado que diz assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porque assim, sabe o que acontece? As pessoas vão lá, criticam o pai, criticam a mãe, brigam com o pai, brigam com a mãe, mas ainda come da comida deles, mora debaixo da dele, quer dizer que para te dar um toque não pode, mas para comer, lavar tua roupa, fazer as coisas para ti, pode. Aí tu honrar não pode. Meu pai é diferente, mas ele que banca tudo. Meu pai é ruim, mas ele que banca tudo, então vai embora. Não é verdade? Lucas 2. Lucas 2, 51. É muito legal isso aí. E desceu com eles para Nazaré. E era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Leia um pouquinho antes para mim, por favor. Ele respondeu, por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Quando Jesus estava Quando Jesus tinha 13 anos, ele foi para uma festa da colheita e ficou lá no templo falando com os anciões. E foi o pai e a mãe dele buscar. Foi José e Maria buscar ele, né? Na terra, né? E aí, olha o que ele... Primeiro ele argumentou, né? Como toda criança meio rebelde, toda criança... que Jesus era um ser humano, ele também tinha suas... Fazia diferente, né? Ele também passou por esse... Ainda mais ele que era dotado de sabedoria. Aí ele argumentou, eu estava na casa do meu pai, por que me procuras? Aí, continua. Aí os pais deles, né, não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. Não, forte, não o quê? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. Uau! Legal isso. Às vezes, os nossos pais não vão compreender tudo que a gente vai falar, porque nós estamos numa geração diferente, num ciclo diferente, num momento diferente. A gente é mais inteligente que nossos pais? Sim. Talvez. Sim, porque nós estamos evoluindo. Mas, o que Jesus fez? E desceu com eles para Nazaré. E era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Por exemplo, Jesus foi submisso. Jesus honrou a autoridade que era dada por ele, mesmo ele sendo filho de Deus. Ele questionou aqui, eu estava na casa do meu pai. Eles não entenderam, porque eles não alcançavam
esse campo espiritual. Eles não alcançavam que Jesus era filho deles aqui na terra, mas era filho de Deus no céu. Era o Deus na terra. Tipo, o José e Maria querendo falar para Deus como tem que ser feitas as coisas. Certo? Só que o que ele fez? Foi submisso, obediente. Respeitou a autoridade de pai e de mãe, sendo que José era padrasto. Então, respeite a autoridade do teu pai. Respeite a autoridade da tua mãe. Para quê? Para que a tua vida vá bem. Como disse lá em Êxodo 20. Respeite pai e mãe para que tu tenha uma vida longa aqui na terra. Quer ter uma vida longa? Quer ter uma vida próspera? Quer ter uma vida boa? Siga esse princípio. Se hoje tu estás bravo com a tua mãe, se hoje tu brigou com teu pai, se hoje tu não tens, cara, não perca tempo. Não perca tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Não perca tempo. Vá e resgate esse laço espiritual, esse laço físico com teus pais. Peça perdão, peça desculpa, se consiga, mesmo que eles vão dizer que eles têm a razão, mas resgate esse princípio espiritual, para que tu não carregue essa maldição na tua vida. Mais um versículo. Outro tema, quer dizer, tenha respeito por eles. Gente, o que eu mais vejo, Miguel, cara, teve um moleque que eu fui na casa, cara, que eu queria dar na... Eu sou meio nervoso, né? Tu sabe como é que eu sou? Eu queria pegar ele e assim, ó, dar um monte de soco assim, ó. Cara, é tua mãe, mano. É teu pai. Respeita. É porque, cara, ele... De tudo quanto é nome ele xingou. De tudo quanto é nome. O pior que eu tinha uma raiva também dos meus amiguinhos que faziam isso, não faz ideia. Os amiguinhos quando eu era criança que discutiam com a mãe, eu ficava, cara, como assim? É porque a gente aprendeu esse princípio básico de respeito. Dá uma vergonha, assim. Dá uma vergonha. Dá uma vergonha ali. E a gente, essa geração que a gente está criando, eu tenho filhos, os meus filhos me respeitam. Na marra. Sabe assim? Claro, eu sou com muito amor, carinho, mas eu exijo respeito. Eu exijo de, cara, minha casa, minhas regras. No castelo, minhas regras. Tem uma vez eu estava vendo uma palestra de uma... Era acho que um psicólogo, não sei se era um psicólogo, era um profissional específico. E ele comentava que a mãe dele era muito dura, né? E ele é muito grato à dureza, por quê? Na verdade, como é que ele falava? Que a mãe dele não exigia o amor. Ela nunca queria o amor. Porque hoje os pais têm medo de perder o amor. Eu vi. Rossandro Kling, ele é psicólogo. Eles têm medo de perder o amor do As filho. pessoas têm medo de perder o amor do filho. Tu me ama, filho. Mas ele não, a mãe dele não tinha medo de perder o amor. Porque o que ela fazia? Ela exigia as coisas do filho, tinha autoridade. E ela falava que ela só exigia uma coisa. Porque o amor tu não consegue exigir das pessoas. Não. Mas tu pode exigir o respeito. Então ela exigiu o respeito do filho. É isso, El? Tô errado, né? Tá certo. É isso aí. Então a mãe dele sempre exigiu o respeito do filho, né? E com isso, ele teve o amor do filho. Por exemplo, minha mãe foi muito rígida, tá? Foi muito dura. Foi muito... Minha mãe era firme, vou dizer. Não tinha pai, cresceu sem pai. Ela dizia, eu sou pai e a sua mãe. E eu digo, tu me respeita. Um dia eu brinquei com ela, chamei ela de Rosa. Ô Rosa, assim, na brincadeira. Ela fechou a cara e disse, sabe quem que me chama de Rosa, meu filho? Quem tá do portão pra fora. Agora tu escolhe. Aqui dentro sou tua mãe. Mas se tu quiser me chamar de Rosa, pode ir embora. Não, mãe, você é linda. Sabe? Princípio, respeito. E eu não faltei com respeito com ela. Mas a autoridade dela, tipo assim, se eu abrir essa brecha, ele vai montar. E hoje que esses pais fragilizados, fracos e... Ai filho, como nessa palestra, tu me ama? A gente pergunta pro nosso filho, tu ama o papai? Tu ama a mamãe? Ai, tu ama, né? Tu ama, ai que lindinho, tu ama. Acabou-se, mano. Acabou-se. Perdeu a autoridade com teu filho vai montar em cima de ti. Por quê? A gente é muito... Oi, sabe? E não temos que ser que nem os nossos pais, muito radical. Mas também não temos que ser muito frouxo. Nós estamos criando uma geração de pais frouxos. Tem que ter respeito. Cara, vou te dizer, uma vez roubaram o meu primeiro carro que eu tive. 2 moleques de 15 anos. Se eu sou o pai desses moleques de 15 anos, mas eu comia no pau. E hoje não, hoje essa geração faz o que quer. Mas é que tá, eu ouço muito, né, das pessoas que o mundo tá ficando assim, o mundo tá ficando assado. Que
Mas, na verdade, a gente está mesmo tornando as pessoas mais fracas, vamos assim dizer, né? Sim, sim. Porque a gente mesmo está fazendo, não é os outros, é a gente. Quando a gente coloca, às vezes, transfere a responsabilidade, o mundo está ficando... Não, a gente está transformando. Quando a gente diz o mundo, a gente não traz a responsabilidade pra gente, né? A gente transforma em pessoas mais fracas ou em pessoas muito duras, né? Também acontece, ainda Sim. tem, né? Várias pessoas que ainda sofrem muito com isso, né? Então, cabe a nós tentar encontrar um equilíbrio, tentar crescer e tentar evoluir daquilo que os nossos pais deram. E ser honrado para aquilo que os nossos pais deram. Exatamente, ter um respeito. Hoje eu não tenho mais meu pai, já desde muito jovem eu perdi, mas minha mãe perdi faz um ano. Eu não tenho mais essa graça, esse privilégio de ter eles aqui comigo. Mas eu sou muito honrado por tudo que fizeram por mim. Principalmente minha mãe, que se dedicou muito, né? E isso é respeitar, isso é dar valor, isso é aceitar a autoridade, isso é ter respeito a eles, sabe? Respeitar, gente. Se quer uma vida boa, é um princípio básico, é um princípio da Bíblia. Honre pai e mãe. Honre pai e mãe. Vamos lá para alguns versículos. Levítico 19, 3. Pode pegar para mim? Desculpa, a gente estava em qual preceito? Quais a gente olhou primeiro? Dar valor? A gente fez primeiro dê valor a eles. Segundo, aceite a autoridade deles. Assim como Jesus recebeu e aceitou a autoridade. Depois a gente foi para... Agora nós vamos tenha respeito por eles. Tá. Qual do versículo? Levítico 19, 3. Cara, acho que na Bíblia não tem tanto versículo que fala de pai e mãe, de honrar essas coisas, né? A gente acha que, né? Mas não, tem muito, isso é muito princípio. Uma vez eu li um capítulo de Daniel, do profeta Daniel, achei muito interessante isso. Passa despercebido pela nossa leitura. Daniel, ele foi vendido como escravo, por quê? Porque naquela época, quando os pais ficavam devendo para o rei, a família era vendida, dada para o rei, para ser pago a dívida. Tipo, tu tá devendo pro rei, tu não tem como quitar a dívida, ele pega os teus filhos, a tua família, que ele quiser na realidade, naquela época era assim, para pagar a dívida. E Daniel foi dado para o rei, como o rei Nabucodonosor, como escravo, porque o pai estava devendo. E os filhos já cresciam com essa cultura, meu filho, eu estou devendo, se eu não pagar, tu vai ter que ir com ele. E aí levaram o Daniel e mais um monte de jovens. E o rei começou a dar muita comida, vinhos e carne, todo aquele tipo de coisa. E antigamente eles eram bem restritos com a comida. Eles comiam só algumas coisas porque Deus ordenou que eles não pusessem certos alimentos na boca. E o cozinheiro, digamos assim, do rei, estava querendo engordar o gado para eles trabalharem, né, produzir. Só que Daniel nunca comeu carne. O que acontece? Ele pediu para o cara, dê para mim só legumes e para os meus amigos. Porque nós somos judeus e nunca comemos carne. Aí o cara disse, não, mas o rei vai ver vocês fracos e vai brigar comigo porque vocês estão fracos. Aí ele fez um propósito com ele. Não, dê só legumes que vocês vão ver como a gente vai produzir muito mais que eles. Porque o Deus do meu pai me ensinou assim. Aí eu fiquei refletindo e digo, cara, aí tá uma parada forte. Paternidade, transferência. Deus de Isaac, de Jacó. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Posteridade, passando de geração por geração. Então o pai de Daniel passou um bom princípio para ele. Passou um bom princípio de que, eu não vou comer porque meu Deus disse que não é para comer. Respeito. Respeito ao pai, à autoridade. Mesmo que talvez ele não concordasse, mas ele respeitou e recebeu essa autoridade. E Daniel quem foi? Foi um dos maiores Um dos maiores profetas. Então a gente quer o poder, a gente quer ser igual, mas a gente não quer pagar o preço para ser igual. Não é verdade? Pode ler para mim ali, Levíticos 19, 3. Cada um respeitará sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então antigamente se tinha guardar o sábado. Depois Jesus, claro, não é pecado guardar o sábado, mas eu não guardo o sábado, eu guardo todos os dias. Para mim, né? Mas o que acontece? Ele estava dizendo respeitar pai e mãe. Isso era um mandamento. Pode falar. Não, eu fiquei pensando, porque o guardar os sábados, né, pode fugir um pouco do tema. Mas eu estava pensando esses dias, que na verdade, guardar o sábado, quando na Bíblia, pelo que eu lembro, é sábado à tarde até domingo da manhã. É um período, né? Uhum. Por que existe o guardar os sábados, né? Já tentaram fazer uma reunião em casa? Sempre um não pode, um não dá, um não sei o quê.
Então Deus falou, Nunca funciona, nunca consegue. guarda sábado porque esse é o dia da nossa Esse é reunião. obrigado. Esse aqui é porque se tu não deixar agendado, marcado. Ô Miguel, vamos fazer uma agenda na tua casa. Qualquer dia a gente faz uma agenda na tua casa. É. Ficou qualquer dia. Não, mas Ô Miguel, vamos fazer uma agenda na tua casa no sábado, tal hora, tal dia. Compromisso. Assinei. Fechou. Isso aí é o compromisso. todo mundo respeita. Hoje eu acredito que a gente tem que ter um compromisso espiritual com Deus todos os Com dias. certeza. Então, Com né? certeza. Outro versículo, Hebreus 12, 9. A gente aqui fala assim que o tempo é curto, né, de uma forma mais rápida, mas tem muita coisa para falar sobre guardar respeitar pai e mãe. Respeitar pai e mãe é muito importante. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submisso ao pai espiritual, então viveremos? Então, partimos de um pressuposto que ele diz assim, nós tínhamos nosso pai terrenos, que a gente respeitava. Respeitava, pronto. Aí depois ele diz, por que não respeitamos Deus? Um dos princípios importantes, por que Deus falou pra gente respeitar pai e mãe? Porque ele é uma referência de Deus para nós aqui na Terra, de autoridade. Se tu não respeita o teu pai e tua mãe, que tu vê, como tu vai respeitar Deus que tu nunca viu? Como tu vai respeitar? Na verdade, como que eu vou respeitar uma pessoa que não cabe na minha mente, não cabe no meu conceito, que pra mim não existe, porque na realidade Deus não existe, porque se ele existir como ser humano já deixou de ser Deus, né? Deixou de ser um ser supremo, então, Deus existe. Não, Deus é ele. Moisés estava fugindo um pouco do assunto, encontrou com Deus na sarça ardente, e aí perguntou para Deus, quem és tu? Sabe o que ele disse? Eu sou, simplesmente isso. Não preciso falar mais nada para ti, meu filho. E tira a sandália, que é onde tu estás pisando é terra sagrada. E Moisés, puta merda, vão tirar a sandália que ferrou, é um homem. O que acontece? Pô, cara, a sarça está pegando fogo. Fala contigo, cara. Ou tu corre, ou tu se ajoelha. Não tem outra coisa, não é verdade? Começa lá a árvorezinha a pegar fogo, Miguel. Começa a falar contigo. Falar né? contigo. Hoje em Ou tu dia usou o um pessoal, ácido, hoje em ou dia tu o pessoal acha que é outra coisa aí que... Ou tu usou um ácido, é Deus mesmo, né, cara? Aí o que É. acontece? Tu vai chegar aí e intimar? Não, né? Naquela época, Não bebi, não usei nada. não fiz nada, tá Tem falando uma árvore comigo. falando comigo, então deve ser Deus. Sabe? E tem gente que não acredita, né? Ainda mesmo assim, né? Mesmo. Se a árvore falar na frente da pessoa, a pessoa ainda não acredita. Ainda não. O burro não falou e a pessoa ainda ficou meio assim, então. Mas Mas tem que ver o furinho, né? um na mão. furinho, né? Mais um versículo. Certo. Mais um versículo pra gente ir pro outro tópico e nós não se alongar muito. Mateus 15, 4. Respeite pai e mãe. Vou te dizer bem claro, tá? Eu tava vendo aqui, eu tô vendo eu não vou citar o nome dele, mas eu tô vendo aqui a foto de um amigo meu de infância. E é nítido, as pessoas que se sobressaíram na minha jornada e quem não se sobressaiu. Quem honrou pai e mãe e quem não honrou pai e mãe. É nítido. Tu vê a pessoa que honrava o pai e a mãe, por mais ruim que seja, por mais que a gente falava mal, mas respeitava, e cresceram boas pessoas de boa índole. Angela, o que é uma boa pessoa pra ti? Uma boa pessoa que não rouba, não mata, não faz cagada. Não que não seja pecadora, mas que segue com a ordem da natureza aqui, né? Posso ler? Pode. Qual é? Do 4 em diante, né? Uhum. Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Ui! Mas vós dizeis, se alguém disser que seu pai ou sua mãe e oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim validaste a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Forte, né? É, Fortíssimo. Eu acho que aquela tradução não é melhor. eu acho que é melhor, né? Vai ficar mais fácil de entender. É. Honra teu pai e tua mãe, que senão tu vai morrer. Já pensou? Não honrar teu pai e tua mãe? A morte ela também é espiritual, né? É uma morte de como Não tu é uma falou, morte né? hoje física, né? É uma morte de... Cara, eu conheci uma pessoa que não se reconciliou com o pai e com a mãe antes de morrer. Vive em tormento. Não consegue encontrar esse equilíbrio. Porque não quis, né? Porque o orgulho impede de tu
se relacionar com teu pai, com tua mãe, de tu pedir perdão, de tu se vincular com ele, de tu voltar. Cara, teu pai e tua mãe, mano. A gente ama mais os de fora do que os de dentro, cara. Isso tá errado. Sabe? Tem que respeitar todo mundo. Porra, tua casa. O que acontece é que a gente faz mais favores para as pessoas de fora do que para os de dentro. Sabe? Com certeza. Pô, aqui ficou, acho que melhor a tradução. Porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer um que disser ao pai ou à mãe, é oferta o Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. O que ele quer dizer, né, pelo que eu entendi, a regra de desonrar pai e mãe. Se a pessoa vai... O que poderia honrar o pai e mãe, o esforço que tem, tu vai para a igreja da época, né? E tu aplica aquilo que tu iria honrar na igreja, tu estás invalidando todo o mandamento de Deus. Exatamente. Não é porque tu tá fazendo uma coisa boa, né? Que tu tá obedecendo Deus e tá deixando Deus feliz. Muito bom. Muito bom. Não adianta eu ir pra igreja, bonitinho, usar uma roupinha bonitinha, a gravatinha. Hoje a gente tá até arrumado. Então hoje nós vimos arrumadinho, né? Aquele dia tava meio torto, né? Tudo meio errado, né? Com a camisa toda rasgada. É que eu não ligo muito, não, mas aí a gente às vezes segue algumas regrinhas pra fazer um negócio legal. O que acontece? Não adianta eu ir pra igreja, não adianta eu ir lá no grupo, não adianta eu ir ali na nossa igreja, ali no nosso espaço, não adianta tu frequentar nenhum lugar espiritual e tu desonrar teu pai e tua mãe. Na realidade, no universo, cara, eu vou falar isso, não só na cultura cristã, todas as outras, como é que se diz, para não fugir do assunto e não ofender ninguém, como é que se diz, outras crenças. Sim. Fala pra gente honrar pai e mãe. Tu acredita? Outras crenças dizem pra te honrar pai e mãe para que tua vida vá bem. Outras pessoas, não acredito no cristianismo, mas eu acredito no hinduísmo. Manda respeitar pai e mãe. Com certeza. Eu acredito no, como é que se diz o nome? No terreno urbano. Manda respeitar pai e mãe. Todo mundo, por quê? Isso é uma lei espiritual. É uma ordem. Cara, é quem te deu a vida. Ah, não foi Deus? Foi Deus. Mas usou quem? Pai e mãe. E a gente é o resultado do pai e da mãe. Ponto. Não tem... E detalhe, eu escrevi aqui, ó. Uma mãe cuida de 10 filhos. 10 filhos não cuida de uma mãe e de um pai, sabia? Por que eu falo isso? Eu frequentei muito asilo lá em Floripa e vi aquelas senhorinhas abandonadas, gente. Cara, aquilo partiu meu coração. A minha vontade é de abraçar as velhinhas e eu vou pegar o filho e um dia tu vai ficar velho, tu vai ver só. Um dia a gente vai colher tudo aquilo que plantou. Então cuide com o que tu planta hoje, porque tu pode colher amanhã. Se tu faz isso com o teu pai, teu filho vai fazer contigo, porque ele vai ver isso. E tu, ô menina, ou menino, né? Se tu não é casado ainda, vê como o teu marido, teu namorado, tua namorada, cuida do teu pai e tua mãe, que daí tu vai saber como é que ele vai te tratar. Regrinha básica, tá? Se o cara começa meio bagunçado, mas não dá oportunidade para mudar, cara, não paga pra ver. Vai atrás de alguém que siga a cartilha. Mais um versículo, Miguel. Cuide, mais desculpa, um tópico. Cuide deles. Cuide do seu pai e da sua mãe. Por mais ruim que seja. Pega ali pra mim Timóteo, 1 Timóteo. Eu escrevi primeiro Tim aqui. Primeiro Timóteo cantava ali com a gente. 5, 4, 8. Para que a gente entenda mais um versículo. Eu escrevi algumas coisas aqui, deixa eu ver. Eles que te deram a vida, um dia você vai ser pai e mãe. Quem semeia, colhe. Eles sabem mais sobre a vida do que você, por incrível que pareça. Sabia disso? Acredita nisso? Desculpa. Teu pai e tua mãe sabem mais sobre a vida do que a gente? Com certeza. Acredita? Mais do que a gente. Eu acredito, ele vai estar no cantinho. E eu acredito. Minha mãe estudou até a quarta série, mano, mas ela falava uns negócios que eu dizia assim, porra, cara, como que ela sabe esse negócio? Ela só dizia assim, mãe sabe mais que filho. Hierarquia. Desculpa. 1 Timóteo 5. 5? Do 5, 4 e 8. Porque assim, se tu não aprender a respeitar pai e mãe, quando tu for trabalhar, tu vai passar por cima do teu patrão. Do 4 até 8?
Do 4 até o 8. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, aqui é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações, mas a que vive em deleites vivendo está morta. Manda, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Uau! Aquele que não supre para sua própria família, aquele que não honra, aquele que não... Porque assim, ó, eu vou lá, eu prego com um monte de gente, eu falo com um monte de gente, eu ajudo um monte de gente, eu aconselho um monte de mãe, um monte de pai, eu oro. E minha mãe e meu pai lá, eu não dou oi. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, seja bem-vindo. Aí como que eu vou ensinar o meu filho a me respeitar? Se ele chega lá e diz, não pai, mas tu não dá oi pra tua mãe, tu não dá... Sabe? Os meus filhos, né? Eu digo os meus. O Pedro não teve oportunidade de conviver com a minha mãe, né? Mas eu faço o maior esforço para ele conviver com o meu sogro, com a minha sogra e respeitar ao máximo. Sabe? Mas eles veem que a gente é respeitoso com eles. E assim eles vão ser com a gente. Sabe como é que o Pedro chama a gente? Eu e a Dani? Papai lindo e mamãe linda. A gente não é espelhado, tu tem que me chamar de papai lindo e mamãe linda. Não, cara, simplesmente ele entende que, porra, meu pai e minha mãe são bons pra mim, eles são lindos, sabe? Simples dessa forma. Simples dessa forma. Então, Paulo é super educado, respeitoso, e a gente, não, tu tem que me... Claro, tem hora que tu tem que estralar o chicote e dizer, cara, bem que o Paulo é facinho de ensinar, não tem como. Mas é... Não, só... Ah tá, desculpa. Desculpa, eu olhei pra ti. Ele é facinho, mas cara, eles são muito respeitosos, são muito educados. E claro, eu não exijo, eu digo, cara, o certo é isso. O certo é isso, sabe? E ele é um princípio, mas o maior de todos é o que ele vê com a gente. Por exemplo, eu chegava na casa da minha mãe e tirava o tênis na porta. Até hoje, onde ele entra, ele tira o tênis na porta. Pra não entrar com o tênis, pra não sujar. Eu digo, cara, o bicho é louco. Mais um versículo pra gente encerrar. João 19, do 25 ao 27. Respeitar pai e mãe. Esse é o fundamento de tudo. 25 a 27, né? Isso. Olha o que Jesus falou. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem amava estava presente, disse sua mãe, Que era João. mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. O que ele fez, o João? Recebeu Maria como mãe e recebeu... Tipo, Jesus quis assim, porra, não quero deixar minha mãe desamparada aqui na terra. Ela precisa de um amparo, porque o que a Maria sofreu, cara, eu vou te dizer, mulher nenhuma assim vai passar, mano. O teu filho sendo crucificado. Cara. Eu tenho um respeito por Maria, eu não faço um altar pra ela, nada, mas eu tenho um respeito por ela tremendo por essa atitude. Porra, primeiro foi ousada, né? Dar a luz a um cara virgem naquela época de morrer apedrejado, né? E segundo, cara, ver o filho morrer, mano. Eu sou pai, cara. Se o cara encosta um dedo no meu filho, deixa assim. Sabe? Eu digo isso da minha parte humana pra gente entender o valor dela. E aí, só que ele não queria deixar ela desamparada. Isso vem do aqui, ó. Cuide bem deles. Jesus cuidou de Maria até o final. O que aconteceu? Cuide da minha mãe, meu filho. Por favor. E filho, cuide da minha mãe. Mãe, cuide do meu filho. Porque ele ia sentir muito. Então, unir os dois. Então, isso é o que eu queria compartilhar com vocês hoje. Esse princípio espiritual. Por mais, talvez, superficial que tenha sido, mas é simples assim. Honre teu pai e tua mãe para que tua vida vá bem. Para que tu viva uma vida bem. Uma vida boa, uma vida ampla, uma vida cheia de sucesso. Tu honra teu pai e tua mãe, né? A gente não concorda, a gente não concorda com algumas atitudes. Claro. A gente não concorda, eu também não concordava. Sim. Mas a gente honra. Com certeza. Quando tu veio morar aqui, eu me lembro até hoje, posso falar aqui ou não? Sobre o quê? Quando tu veio morar aqui pro apartamento e eu tava aqui, ela ligou pra ti. Ah, sim. Posso falar? Pode. Aí ligou, ô meu filho, e aí, comeu, quer vir comer, tá. Lembra?
Não tô lembrando. Aquele dia que ela ligou ali, eu estava conversando contigo. Aí tu tava aqui, ela ligou, ai, a mãe preocupada com o filho, né, Sim, cara? Ele, mãe, eu tô tranquilo, Aquele mãe, drama, né? tô de boa, tô na paz. Os pais nunca querem soltar os filhos, né? É. Tem pais que não querem soltar os filhos e os filhos vão. E tem pais que querem soltar os filhos não vão, cara. Que loucura, que tá uma bagunça esse negócio. Eu fui embora de casa muito jovem. E depois, nunca mais voltei, né? Gente, era isso o nosso recado de hoje. Peço que você possa deixar o seu like, compartilhar, entrar lá no canal no YouTube também, curtir para dar uma relevância pra gente. E esse foi o tópico de hoje. Vamos fazer uma oração? Vamos. Pode falar. Não, vamos fazer a oração, depois eu dou, acho que o recado. Não, Pode ser? vou dar o recado agora. Então, se você está vendo esse vídeo depois, ou quiser recomendar para alguém, por favor, recomende. E toda terça o Girê está fazendo vídeos, né? Talvez vou estar participando ou não. Mas enquanto estiver aqui ou quando estiver próximo, se puder recomendar para o pessoal também, para todo mundo, né, assistir e espalhar essa boa mensagem, vai ser bem legal, né? Se é algo que está vendo que parece legal, Está acrescentando para a tua vida, né? Você está edificando, você está contribuindo. com outras pessoas também. Para que outras pessoas possam receber essa graça. Bem legal. Eu sempre esqueço desse recado. É importante, a pessoa esquece mesmo. Vamos fazer uma oração? Vamos. Sim. Amém? Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelos teus preceitos, muito obrigado, Senhor Jesus, por você deixar essas regrinhas básicas para que a gente possa viver, Senhor. Se a gente vivesse amplamente, na profundidade, tudo aquilo que você tenha dito, eu não falo religiosamente, eu não falo de igreja, eu não falo nada disso, porque se eu falar de igreja, eu estou anulando todo o poder de Cristo, mas eu falo, Senhor, de toda a graça que tu teve aqui na terra. Se a gente viver, a gente vai ter uma vida boa, a gente vai ter uma vida abençoada, a gente vai ter uma vida próspera. E um dos maiores mandamentos é honrar pai e mãe. Eu lembro que tu falou para o jovem rico, tu cumpre com os mandamentos, honrar pai e mãe, que foi o primeiro mandamento. E ele disse sim. Então, honre teu pai e tua mãe. Respeite teu pai e tua mãe. Cuide do teu pai e tua mãe. Porque amanhã pode ser tarde demais e tu possa vir a ter remorsos disso. Então, faça hoje aquilo que tu não pôde fazer. Ligue para tua mãe agora, ligue para teu pai, mande uma mensagem. Diga que te ama. Não perca essa oportunidade. Não perca, porque tem gente que gostaria de fazer isso e não tem mais essa oportunidade. Então, essa é a minha oração, que tu possa religar com seus pais e possam perdoar eles para que você tenha uma vida boa e ampla e próspera. Jesus, também queria agradecer aos nossos pais, que isso que tu deu para nós. Amém. Obrigado por ter nos colocado junto com eles. A gente tem certeza que tudo tem um plano, Senhor, e tu tem um plano para nós. E se tu colocou aqui nessa terra para estar junto com eles, é porque tem algum motivo e alguma coisa que nós temos que aprender, ou nós temos que ensinar aos nossos pais também. Amém. Então nos ajuda a respeitar, nos ajuda a entender os nossos pais, ajuda a gente a entrar em sintonia, né? Por favor. A ter o distanciamento correto, o que é certo e o que é errado. Amém. Nos ajuda a ter sabedoria. Em nome de Jesus. Por favor, Jesus, eu peço que nos ajude a ter cada vez mais sabedoria e cada vez mais amor aos nossos pais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um último recadinho. O nosso amigo Leônidas vai estar chegando aí esse mês. E nós vamos fazer lá na nossa sala uns 4 dias de reuniões sobre o tempo do fim, sobre a apostasia. Se tu tem interesse, eu vou deixar depois no meu Instagram os dias, as datas, e vou fazer um videozinho breve para chamar vocês. Beleza? Até a próxima, gente. Fique na paz. Tchau. Bem, tchau.